Olá, está no ar o TV Câmara. Na última quinta-feira, dia 27 de março, você assistiu a uma reunião solene em comemoração aos 145 anos da Sociedade Musical Euterpe Friburguense. Não houve, portanto, nenhuma votação inédita. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje, dia 1º de abril. A sessão de hoje será uma reunião solene em homenagem aos 114 anos da Sociedade União Beneficente e Humanitária dos Operários. Assista agora na íntegra a sessão de hoje da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião solene em comemoração aos 114 anos da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Em primeiro lugar, gostaria de dar as nossas desculpas pelo nosso atraso, mas nós estávamos aguardando ainda a chegada de alguns vereadores. Alguns já chegaram, mas como já estamos no adiantar também, já estamos um pouco atrasados, nós vamos começar a reunião sem que todos tenham chegado. De qualquer maneira, a presidência se desculpa com todos. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos nossos trabalhos, juntamente comigo, o presidente, vereador Alexandre Cruz, autor desta reunião, o presidente da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários, senhor Sebastião Correia de Mendonça. Gostaria de solicitar ao vereador Marcelo Berli que fizesse as honras, por gentileza. Convidamos também o vice-presidente, o senhor Manuel Agostinho Neto. Prazer. Convidamos também o senhor Roberto Carlos Cipriano, primeiro tesoureiro da Humanitária. Tudo bem? Tudo bom. Convidamos para compor também conosco os nossos trabalhos a senhora Maria da Glória Pereira. Senhor Orlando Silva, ex-presidente da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Boa noite. Senhor Carlos Silva, diretor de Patrimônio. Senhor Luiz José Marinho, do Conselho Fiscal.
Senhor Anderson Hudson Saldanha, colaborador da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Senhor Mário Magliano, diretor do Conselho Fiscal. Boa noite, bem-vindo. Senhora Cleia Fontes Martinoni. Senhor Giovanni Bisotto, representante do Departamento, deputado estadual Onei Botelho. Senhora Marli Pinel, nossa amiga colunista. Senhor Geraldo Catarcione, ex-presidente. É mesmo? Vai fazer 90 esses dias. Boa noite. Senhora Josefina Catarcione Lima. Convidamos também o senhor Laurindo Magliano, também um dos ex-presidentes. Senhores vereadores, senhoras e senhores, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a presença de todos, dizer que é um enorme prazer recebê-los na nossa casa, numa data tão importante quanto é comemorarmos os 114 anos da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. O vereador Alexandre Cruz, o autor desta reunião, protocolou nesta casa e foi apreciado e votado por todos os senhores vereadores por unanimidade. Portanto, neste momento, gostaria de passar a palavra ao vereador para que o mesmo faça a exposição dos motivos que o levaram a fazer esse pleito. Com a palavra, o vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão ao senhor e ao plenário. Eu usaria da tribuna até pelo adiantar da hora, e nas considerações finais eu só faço um agradecimento aos vereadores presentes e aos membros da humanitária e ao presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor caro amigo Pedro Osmar, hoje aqui nosso cerimonial. Eu gostaria primeiramente, senhor presidente, de cumprimentar o nosso presidente, senhor Sebastião. Gostaria de cumprimentar o Roberto Cipriano, a quem me traz lembranças e grande saudade do saudoso Nicomédio Cipriano, seu pai. Também o nosso querido amigo, seu Augustinho, pai da minha assessora Gleice, demais membros desta casa tão importante que é a humanitária, Dona Glória, esposa viúva do seu Eusébio, saudoso Eusébio, que eu conheci na gestão do ex-presidente Orlando Silva, seu Geraldo Catarcione, a quem me traz muita alegria, pois trago no diploma recebido pela sociedade a assinatura de Vossa Senhoria, quando presidente, em 1992,
eu com apenas 21 anos de idade, demais pessoas aqui nesse plenário. A gente tem, no decorrer desse mandato, podido trazer a essa casa grandes entidades centenárias que muitos até não conhecem. Eu tenho certeza que muitos dos jovens hoje da cidade, das gerações de hoje, estarão conhecendo hoje a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários através da TV Câmara, senhor presidente, e através da Rádio Câmara, aqui implantado por Vossa Excelência. Porque poucos sabem da importância dessa entidade para o nosso município. Hoje, eu aqui gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao seu Luiz, por o senhor, seu Luiz, nunca ter dispensado o carinho a mim, todas as vezes que nos encontravam, porque a gente sempre teve um carinho muito grande pela humanitária. E eu fico muito feliz, senhor presidente, senhores diretores, de hoje poder estar vereador e poder estar dando, juntamente com meus colegas vereadores, esta pequena homenagem a uma sociedade, a uma entidade que completa seus 114 anos. Tivemos lá, com todos os senhores, no dia 9 de março, na comemoração na sede dos seus 114 anos, um momento marcante para a nossa vida, e eu tenho certeza que, a partir de hoje, a entidade passa a dar um passo muito importante na história da nossa cidade. Porque até então, a humanitária, ela era conhecida por poucos. A grandeza da humanitária, a importância que a humanitária tem, não só no nosso município, mas como no Brasil, ela tem que ser muito mais divulgada. Ela tem que ir a um horizonte muito maior, porque poucos sabem que Getúlio Vargas esteve aqui na nossa cidade, e foi através do presidente Getúlio Vargas, foi através de homens de bem daquela época, que já se preocupavam com o trabalhista, que nós tivemos a oportunidade dos trabalhadores do nosso país terem a sua carteira assinada, terem seus direitos trabalhistas adquiridos. E vejam bem, senhor Orlando, homens de uma cidade na época ainda bem provinciana, uma vila, vereador Jorge, Vossa Excelência que é professor, que conhece o trabalho da humanitária, uma vila pequena, mas de homens com um pensamento grande. E é isso que eu digo sempre nessa casa, nós temos que pensar grande, nós temos que acreditar no ideal. E foi por acreditar no ideal que aqueles homens do passado fizeram a história e hoje nós estamos aqui, pessoas de todas as idades, dos mais jovens aos mais maduros. Seu Geraldo Catacione, daqui a pouco, está lá completando os seus 90 anos. E eu sinto muito orgulho, volto a dizer, dele ter assinado o meu diploma que lá está. Posso ter sido um sócio meio relaxado, confesso, senhor presidente, mas o meu coração sempre teve, no meu íntimo, o amor pela humanitária. Por todos os senhores, pelo seu Orlando, pelo seu Eusébio, pelo meu querido Nicomédio, que para mim foi mais do que um padrinho que me pegou pelas mãos e me levou para aquela casa. A minha senhora, que fez o curso de datilografia lá, e muitos outros que a gente encontra pela cidade, grandes homens hoje, médicos, advogados, que ainda na época que não existia internet, que a datilografia era o manuseio, o vereador Jorge está dizendo aqui, que ele fez lá o curso, Marcelo Verli, na época que a internet ainda não era presidente, Sérgio Xavier, Bisotto, ainda não era o auge, e as pessoas dependiam de um currículo que desse a oportunidade dele ser datilógrafo. E a humanitária, naquela época, já dava esse grande passo, sendo, seu presidente, uma das melhores escolas de datilografia do nosso município. Então vejam bem os senhores, nós temos que valorizar, e eu tenho que ser taxativo nisso, a história, o que há de melhor na nossa cidade. Nós temos que sentar com essas pessoas, e me desculpem aí a brincadeira, mas é o nome
gentil, carinhoso, que a terceira idade escolheu de colocar lá na Praça do Viagra, aonde a gente senta de vez em quando, seu Luiz, não é isso? E aonde eu com vocês aprendo inúmeras histórias, como há poucos dias com o Dantinho, ficamos sabendo, vereador Jorge, da briga que existia entre a UDN, né, do PSD, que tinha aquela força política no nosso município, senhor presidente. E nós temos aqui membros da Sociedade União Humanitária dos Operários que fizeram parte dessa história. Nós temos homens de bens que se preocuparam em trazer para o nosso município e, acima de tudo, com todas as dificuldades possíveis, que muitas dessas dificuldades nós podemos acompanhar, manter este patrimônio vivo que é a humanitária. Permanecer 114 anos, uma entidade que, apesar de ter começado no auge do grande presidente trabalhista Getúlio Vargas, ter passado por momentos difíceis. Porque a gente sabe muito bem, e aqui tem inúmeros ex-presidentes, o que é administrar uma entidade, o que é, muitas das vezes, não conseguir recurso, o que é, muitas das vezes, ir contra interesses pessoais. A gente sabe que onde há duas pessoas já é difícil, porque as divergências de ideias não se batem. Imagina onde há uma casa cheia de homens com mais de 30, 40 pessoas. E eu sei da importância de cada presidente nessa história, nesse passo da humanitária. Nós temos que homenagear desde o primeiro presidente, do fundador, que lá atrás, junto com aqueles operários, daquelas pessoas ligadas ainda à nossa ferrovia, tinham no seu íntimo, um interesse de fazer com que o país, vejam bem os senhores, não só Nova Friburgo, senhor presidente, o país pudesse dar um grande passo na história do trabalhismo. E nós tivemos esses homens que nós temos lá fotos, né? Seu Orlando, seu Luiz, se eu estiver errado me corrijam, nos arquivos, e eu vejo agora lá o Saldanha, quando nos mostrou aquele arquivo desde o início até agora. A história da humanitária é uma história que se conduz com o progresso de nossa cidade. É uma história que vem de encontro com a Sociedade Beneficente Euterpe, com a Campesina Friburguense, com o Colégio Anchieta, com a Associação Católica da Juventude Friburguense, que aqui tem membros dela também. Então vocês vejam bem o que se cria nessa cidade hoje, o que nós nos preocupamos em criar para ficar para a história dessa cidade. Então o que nós temos que fazer é preservar, é valorizar o que tem. São 114 anos, vejam bem os senhores, não são 100 dias, 1000 dias, não, são 114 anos de existência. E a cada momento que a gente comemora um aniversário da humanitária, e eu tenho a sorte